Vocês conhecem a teoria nazista do super-homem? Pois é, mas quantos líderes nazistas realmente correspondiam ou chegavam perto do ideal de super-homem? Praticamente nenhum. Pensem em Hitler. Baixinho, cabelo escuro. Não muito forte, na verdade. E com alguns problemas físicos herdados ainda jovem do patrimônio genético do pai e da mãe. Pensem em Goering, um gordão, monstruosamente obeso e com um corpo destruído pelo abuso de álcool, comida, mas também de drogas. Ou então pensem em Hitler, o chefe da SS, míope, com o rosto rechonchudo. Absolutamente não era o protótipo do super-homem ariano. Ou então pensem no homem a quem Adolf Hitler havia confiado a delicada tarefa da propaganda interna, de convencer cada homem e cada mulher da Alemanha de que a Revolução Nacional Socialista era o único método para tirar a Alemanha do atoleiro da República de Weimar e que a ditadura, no fundo, era apenas um preço a se pagar em nome da grandeza. Joseph Goebbels também nasce com problemas. Ele tem pé equino. O que isso significa? Que a sola do pé não está exatamente a 90 graus em relação aos ossos da perna. Tende a apoiar mais na parte da frente do pé, como os cavalos, justamente, que apoiam a pata na parte da frente do casco. E esse problema, que vai se agravando cada vez mais com o passar dos anos, mas também com uma doença, a osteomielite, que o impede de participar da Grande Guerra, de ser inscrito nas listas dos recrutas, e isso fará com que ele manque cada vez mais visivelmente pelo resto da vida. Não se pode dizer, portanto, que nem mesmo Joseph Goebbels pudesse ser o protótipo do super-homem germânico. E no entanto, esse jovem, nascido em 1897, na atual Renânia, tornou-se um dos colaboradores mais próximos de Hitler, depois de ter sido um dos críticos mais ferozes no início. Ficou famoso principalmente por uma frase atribuída a ele. Repita 1, 2, 5, 10, 100, 1000 vezes uma mentira, e essa mentira se tornará verdade. Quer ele tenha dito isso ou não, a filosofia de Goebbels sempre foi essa. Contar a própria versão, repeti-la infinitamente, até que o ouvinte esteja perfeitamente convencido, mesmo que seja uma mentira. Não importa. Goebbels faz carreira principalmente no pós-guerra. Ele passa o período da Grande Guerra estudando no ginásio e no liceu. Enquanto outros líderes, futuros líderes do partido nazista como Hitler, Göring, mas também Rudolf Hess, lutam nos campos de batalha, ele está na escola. Aquele pé equino não permitiu que ele fosse recrutado. E quando a Alemanha Imperial desmorona com a Revolução de Novembro de 1918, com a proclamação dos primeiros sovietes, a República Comunista da Baviera, que é afogada em sangue, entre os corpos, os alemães armados que voltaram para a casa da frente, que não tiram o uniforme, mas, ao contrário, massacram seus próprios concidadãos que abraçaram o comunismo. Nesse período de enorme confusão, o jovem Joseph Goebbels se refugia na política. E é uma política precisa, uma escolha precisa dele, a do nacionalismo. Um nacionalismo exacerbado que o impulsiona, desculpem o trocadilho, a assistir aos comícios dos oradores mais inflamados. Nesses comícios, ele conhece pessoas muito importantes. Um deles é Erich Ludendorff. É um nome famoso. Erich Ludendorff é um dos grandes generais imperiais que manteve intacta sua reputação, mesmo apesar de algumas derrotas. Ludendorff, junto com Paul von Hindenburg, é considerado pelos alemães como uma espécie de mito vivo. E, acima de tudo, Ludendorff quer fazer política, quer ter um papel na Alemanha de Weimar, na república que substituiu o Império. Outros novos amigos que o jovem Joseph Goebbels faz são Julius Streich, outro orador apaixonado de perfil nacionalista, e os irmãos Strasser. Todas essas pessoas gravitam em torno de um pequeno partido nascido na Baviera, o Partido dos Trabalhadores Alemães, o DAT, que em pouco tempo se torna o NSDAP, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mas se o núcleo do partido nazista está em Munique, Joseph Goebbels, junto com Georg Strasser, prefere trabalhar em Berlim, uma cidade grande, uma metrópole, com problemas talvez ainda mais graves do que os de Munique. Berlim é uma cidade extremamente cosmopolita, onde há muita tensão interna.
Tanto as aspirações da velha nobreza, que gostaria de restaurar os privilégios de antigamente, quanto as aspirações das classes mais baixas, mais modestas de operários, que inicialmente veem com simpatia a Revolução Soviética, e depois a burguesia, a pequena burguesia, a média burguesia. Veja, Berlim é uma cidade, como se dizia, muito complexa. E é aqui que Goebbels começa a fazer política. Escrevendo em jornais, porque Goebbels inicialmente trabalha como jornalista, ocupando-se principalmente de política, e faz isso nas páginas de um jornal, um semanário. Exatamente, o Volksche Freiheit, que tem uma orientação inicialmente liberal e depois fortemente conservadora. Mas as simpatias nacionalistas do jovem Goebbels são até demais para a redação do Volksche Freiheit, que depois de um tempo o demite. Isso porque Goebbels começa a escrever artigos, editoriais, crônicas, nos quais diz: nós, alemães, não somos nada. A Alemanha é tudo. Sim, parece até que dá para ouvir as notas do hino alemão. Deutschland über alles. A Alemanha acima de tudo no mundo. Existe esse desejo de redenção, mas talvez até pior. O que será chamado de revanchismo, o desejo de se vingar. Uma revanche contra os franceses, que derrotaram, junto com os ingleses e os americanos, a Alemanha Imperial. Franceses que impuseram reparações de guerra exorbitantes, com a economia indo por água abaixo. Franceses que ocupam a Ruhr, a zona industrial alemã no oeste, para garantir o pagamento das indenizações de guerra. Naquela época, enquanto em Munique acontece o putsch da cervejaria, sobre o qual já falamos, Goebbels tem uma abordagem completamente diferente. Uma abordagem, poderíamos dizer, quase progressista dentro do Partido Nazista. É a ala mais radical, a revolucionária, quase proletária, que é representada por Georg Strasser. E que vê com simpatia o capitão de infantaria Ernst Römer, que se tornou o fundador das SA e o principal instigador das revoltas nas ruas. Enquanto Hitler está na prisão, condenado à detenção em Fortaleza pelo golpe da cervejaria, Goebbels escreve aos vários delegados do Partido Nazista e pede que Hitler seja colocado de lado. Afinal, os primeiros resultados eleitorais do Partido Nazista são extremamente modestos. Apenas 9 deputados. Pouquíssimo. A escolha de apoiar Erich Ludendorff na corrida pela presidência da República de Weimar é desastrosa. Hindenburg, o velho amigo e rival de Ludendorff, vence as eleições com folga e se torna presidente do Reich. Ludendorff perde. E também perde a moral, tanto que Hitler, recém-saído da prisão, o abandona na frente de todos. Ele define como um desastre, politicamente falando, mas não só isso. Hitler, recém-saído da prisão, decide também acertar as contas com aquele jovem que em Berlim gostaria de tirá-lo do partido. Por outro lado, Goebbels é um orador habilidoso, tem bons contatos com a imprensa, sabe até mesmo se movimentar no mundo da comunicação. Mas, em relação a Hitler, inicialmente sente um certo complexo de inferioridade. Até porque Hitler, nesse meio tempo, montou um escritório de imprensa nada mal, para quem é o líder de um partido ainda relativamente pequeno. Por trás de Hitler, ele conta com um publicitário e editor de alto nível, como Ernst Aufstengel. E entre Aufstengel e Goebbels, começa uma pequena rivalidade. Uma pequena rivalidade feita de posições políticas, de ideias, de propostas, de campanhas eleitorais. Aquela organizada por Goebbels, a partir de 1929, como campanha para a ascensão ao poder de forma democrática, convence Hitler. Os resultados começam a aparecer. Eleição após eleição, o Partido Nazista ganha assentos. E não só isso. Goebbels recebeu a confiança de Hitler para um papel muito delicado, o de Gauleiter de Berlim. O que significa Gauleiter? É o responsável por uma região. Depois, durante a ditadura, se tornará basicamente o substituto do prefeito. O Gauleiter cuida da seção do Partido Nazista em um Gau, ou seja, uma região ou uma província. E então, Goebbels recebe a responsabilidade por Berlim, aquela cidade cosmopolita tão problemática. Uma cidade que Hitler gostaria de conquistar, eleitoralmente falando, apesar de considerá-la uma cidade vermelha, ou seja, cheia de socialistas e comunistas, seus adversários ferrenhos. Não só nas urnas, mas também nas ruas. Pois bem, a lábia de Goebbels, suas ideias que provocam e fascinam a classe operária, fazem com que o Partido Nazista ganhe cada vez mais apoio. Tanto que o NSDAP conquista votos, muitos votos em Berlim, cada vez mais, até chegar ao limiar dos anos 30, quando o NSDAP já está quase pronto para governar. Tem uma boa fatia do parlamento, o Reichstag.
E quando Hitler conquista o tão desejado cargo de chanceler, eliminando todos os candidatos do presidente von Hindenburg, mas também expulsando do partido Georg Strasser, que se tornou extremamente incômodo. É o triunfo de Goebbels, que recebe o cargo de ministro da propaganda. De sua cadeira no Reichstag, já em 1928, Goebbels observa o público, entende com quais partidos falar, dirige-se ao Partido dos Industriais, ao Partido dos Ex-Monarquistas, a todos os partidos que compõem a ala mais conservadora e nacionalista. Propõe a esses que trabalhem para Adolf Hitler, para colocar Hitler no comando da Alemanha. E quando Hitler, aproveitando o pretexto do incêndio do Reichstag, obtém plenos poderes, para depois eliminar a velha ala movimentista, a de Ernst Röhm, na Noite das Facas Longas. E já falamos sobre isso em outro vídeo, que eu convido vocês a assistir novamente. Pois bem, Goebbels tem ao seu lado Hitler, Himmler e Göring. Todos os membros do que se tornaria o gabinete de Adolf Hitler como chanceler. E nesse gabinete, Joseph Goebbels tem uma tarefa delicadíssima: a de ministro da propaganda. É ele quem provoca no alemão que ouve o rádio reações fortes, mas de simpatia em relação ao ditador. Faz o alemão perceber a necessidade de uma voz forte, de uma voz clara, com autoridade, até mesmo violenta se necessário, para guiar a Alemanha, com aquela Alemanha mergulhada em caos terrível, o que veio após a Grande Guerra. Não só isso, Goebbels ataca tudo que não condiz com a Alemanha em termos sociais, científico e cultural. Goebbels é antissemita. Goebbels é anticomunista. Goebbels é contra a chamada arte degenerada, a arte figurativa, a arte futurista, a arte dadaísta, a arte de Gauguin, a arte de Picasso. São todos artistas degenerados. Não só isso, Goebbels tem verdadeiro ódio à maçonaria. Ele faz de tudo para que Himmler inclua um departamento dentro da recém-criada Gestapo que persiga os maçons, que são considerados inimigos terríveis para o novo Estado ditatorial, porque não se curvam à voz única. Enfim, Joseph Goebbels se torna o homem por trás de Hitler, aquele que lhe sussurra no ouvido as ideias para as novas campanhas de imprensa e aquele que se torna o megafone da propaganda. E quando a guerra estoura, em 1º de setembro de 1930, Goebbels se torna o homem do microfone, o homem que controla toda a comunicação do Reich, direcionando-a para um único objetivo: a busca pela vitória definitiva. Para quê? Para conquistar o que Hitler chama de espaço vital, aquilo que a Alemanha precisa para prosperar. Aquele futuro brilhante que já havia sido previsto no Mein Kampf, escrito na prisão por Hitler, e que se torna uma espécie de manifesto constante da ditadura. Para alcançar tudo isso, Goebbels não poupa despesas. Afinal, ele tem praticamente poder total sobre toda a mídia. E não só isso. Ele também é extremamente brilhante, porque reconhece o talento dos atores de cinema, dos diretores como Riefenstahl, mas não só deles. Também de locutores de rádio que vêm do exterior. É o caso de William Joyce, Lord Haughey, o Sr. Signac, um traidor inglês que, fascinado pelas ideias do nazismo, se mudou para a Alemanha e se colocou a serviço da ditadura nazista. Lord Haughey é um dos principais locutores dos programas de rádio das redes do Reich. Mas Goebbels não se contenta com isso. Goebbels tem voz ativa em todas as questões. Goebbels é um homem extremamente temido dentro do Terceiro Reich. Tanto é verdade que quando os oficiais da Wehrmacht que querem se rebelar contra Hitler começam a planejar o assassinato do ditador, eles o incluem na lista de personalidades a serem mortas, ou, caso não seja possível assassiná-lo, a serem presas e trancadas na cadeia pelo resto da vida. Joseph Goebbels não está presente em Rastenburg na reunião de 20 de julho de 1944. Na Wolfschanze, quando o coronel Conde von Stauffenberg explode sua maleta com aquele explosivo plástico, Goebbels não estava lá. Ele estava em Berlim, em sua residência. Mas ele é um dos primeiros a entrar em contato com a Toca do Lobo, para saber que Hitler está vivo. E é Goebbels que, quando o comandante do batalhão Grossdeutschland, o major Otto Hemmer, vai prendê-lo por ordem de von Stauffenberg, é Goebbels que vira o jogo. Faz Hemmer falar com Hitler ao telefone. Convence-o, faz ele entender que Hitler está vivo e que a conspiração não é das SS, mas dos oficiais da Wehrmacht. Ele é persuasivo, extremamente persuasivo.
é outra qualidade que Hitler gosta cada vez mais, especialmente depois de 20 de julho de 44. Ele é leal. Enquanto Göring começa a pensar em si mesmo, na sua própria pele, nas riquezas que acumulou saqueando por toda a Europa, procurando maneiras de tirar Bormann do governo e assumir o controle do Reich, enquanto Himmler, nos últimos dias da guerra, faz de tudo para convencer o conde sueco Bernadotte a iniciar negociações de paz com os aliados. Goebbels está ao lado de Hitler. Ele está com ele, no Führerbunker sob a chancelaria, em Berlim. E no bunker, ele levou a esposa e os filhos, porque ele acredita que ainda pode haver esperança para o Terceiro Reich. É ele que, ao receber a notícia da morte de Franklin Delano Roosevelt, a morte que, de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde teria que acontecer, porque o presidente dos Estados Unidos ainda carregava em si os sinais da poliomielite. É ele quem vai radiante até Hitler para lhe dizer: meu Führer, a czarina morreu, lembrando o que aconteceu com Frederico II na sua guerra contra o czar, e ao fato de que a morte da esposa do czar, a czarina que odiava a Prússia, virou o rumo da guerra. Goebbels, trancado no bunker, lê todas as noites as memórias de Frederico II, também para Hitler, que fica fascinado por elas. De certa forma, podemos dizer que ele fica até parcialmente subjugado. Ele está convencido de que algo vai acontecer, algo milagroso. E assim como Hitler, Goebbels também está convencido da existência e da iminência da chegada das Wunderwaffe, as armas prodigiosas prometidas por Hitler em um discurso feito às tropas em fevereiro de 43, em Zaporísia, e que depois de 2 anos ainda não apareceram ou foram vistas poucas demais para realmente mudar o rumo da guerra. Goebbels permanece no bunker até o fim. Göring fugiu. Himmler fugiu. Muitos outros tentaram fugir, como Feiglin, o marido da irmã de Eva Braun, que foi capturado em Charlottenburg, trazido de volta e fuzilado. Goebbels nunca pensou em fugir. Goebbels fica. Ele permanece mesmo depois que, na tarde de 30 de abril de 1945, Hitler tirou a própria vida e antes matou sua amante e nova esposa, Eva Braun. Mesmo que no testamento político de Adolf Hitler, o sucessor nomeado seja basicamente o grão-almirante Karl Dönitz, Goebbels ainda teria um papel no que resta do Terceiro Reich, mas ele recusa. Na noite de 1º de maio de 1945, às 20 horas, Joseph Goebbels decide encerrar sua existência. Não sozinho. Ele segue o exemplo de seu Führer. Sua esposa já o havia convencido a acabar com tudo. Ele pede ao médico das SS, Helmut Kunz, ampolas de morfina, com as quais seda seus 6 filhos já deitados. Depois, o casal Goebbels mata seus filhos, quebrando cápsulas de cianeto em suas bocas. Por fim, Joseph Goebbels, o homem do pé torto, o homem que mancava, o homem que era tudo, menos um super-homem germânico, o homem que gritava ao microfone, o homem que sussurrava no ouvido de Hitler, o homem que repetia as mentiras. 100, 110, 1000 vezes para convencer o ouvinte de que eram verdadeiras. Joseph Goebbels atira na esposa e depois aponta o revólver para si mesmo. Como seu ditador, ele também deu ordens para a cremação dos corpos. Não quer que os soviéticos, já muito próximos da chancelaria ou do que restou da chancelaria, possam exibir os cadáveres. Como aconteceu alguns dias antes em Milão, pelos guerrilheiros da resistência com Mussolini e Claretta Petacci. Ele quer que não reste nenhum vestígio. Afinal, o Reich de 1000 anos deveria durar 1000 anos, mas caso contrário, deveria se autodestruir, como Hitler havia ordenado a Albert Speer, outro em quem Hitler havia confiado, mas que no final decidiu seguir seu próprio caminho. De não destruir tudo, de não transformar a Alemanha em um campo de cinzas. Os corpos de Joseph Goebbels, de sua esposa, de seus filhos, são queimados no pátio da chancelaria. Mas não são queimados o suficiente. Eles ficam carbonizados. É difícil reconhecer sua identidade. São necessários os registros odontológicos para tentar identificar aqueles corpos completamente queimados. Mesmo assim, esses cadáveres são enterrados. E em 1970, quando os modernos testes de DNA fornecerem uma razoável certeza sobre a identidade desses corpos, os soviéticos providenciarão a exumação deles, cremá-los e espalhar as cinzas no rio Elba. Uma maneira, talvez até piedosa demais, de se despedir do homem que queria ser o porta-voz do ditador, o homem que sugeriu as piores atrocidades ao ditador, o homem com o pé equino.
O deformado que, se não fosse amigo pessoal do ditador, seu colaborador, talvez em nome daquela deformidade, teria pago um preço altíssimo, como aconteceu com tantos outros infelizes, alemães e não, na Ação T4. O homem que representava um paradoxo vivo entre querer ser a perfeição absoluta e representar a maior tragédia humana e sua mais trágica imperfeição.